cima. Pronto. Ela não entrou, não, foi? Ela aqui em cima, dormindo em cima da mesa. Muito bom dia, povo santo, bom dia a todos, sejam bem-vindos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus sejam realidade na vida de todos vocês. Começando mais uma madrugada com Deus, hoje, 20 de maio, gente, o tempo tá voando, viu? Como o tempo está correndo, Arnaldo? Hoje já são 20 de maio, nós estamos passando pelo mês de maio, isso significa duas coisas que nós não podemos evitar. Primeiro, estamos ficando velhos. E segundo, Jesus está voltando, né? 20 de maio, gente, como o tempo está voando. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês, juntos, buscando aqui a graça do nosso Deus. O propósito deste grupo, queridos, há 2 anos, é estarmos buscando a promessa da chuva serôdia, com o objetivo de pregarmos o Evangelho, terminar a pregação do Evangelho, para que o Senhor Jesus Cristo volte e venha nos buscar. Quero saudar minha querida irmã Lucineide, seja muito bem-vinda, Rose Teixeira, meu querido irmão Pedro, irmã Lúcia, esse casal está aqui conosco, presente todos esses dias, e é com o senhor, irmão Pedro, que eu quero começar a jornada dessa manhã, irmão Pedro. Bom dia, abra seu áudio, irmão Pedro, por gentileza. Pode abrir seu áudio, irmão Pedro. Isso. E toca aí para ativar o microfone. Isso. Bom dia, irmão Pedro. Não estamos lhe ouvindo, irmão Pedro. Está com fone de ouvido. Agora sim. Pronto. Bom dia, irmão Pedro. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas aí em Natal? Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Vamos melhor do que bom. merecemos. Irmão Pedro, quero convidá-lo ao Senhor, nesse momento, a fazer uma oração de consagração. Nos apresente a Deus, irmão Pedro, para darmos início à nossa jornada dessa madrugada. Pode ser? Ok, tudo bem. Pronto. Podemos, então. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai eterno, graças te damos pelo dom da vida, pelo privilégio de estarmos reunidos nesta madrugada em teu santo nome, para buscar e para nos submeter ao teu querer e à tua vontade. Dá-nos, ó Pai, sabedoria, discernimento, bom senso, a alegria de estar na tua santa presença. Cobre-nos, ó Pai, com a tua destra divina, e que nesta manhã, mais uma vez, como teus filhos, como família, possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E com o Divino Espírito, para que possamos entender com profundidade o teu querer e que a tua vontade prevaleça, Senhor, nos conduzindo a uma vida de acordo com a tua vontade. Abençoa Amém. toda a família que é representada nesta madrugada. Abençoa-nos, Senhor, e usa-nos para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão Pedro. Em janeiro, nós vamos ter a alegria de conhecê-lo pessoalmente, dar um abraço no Senhor, na irmã Lúcia, viu? Estaremos aí em Natal, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua oração. É um imenso para nós, irmão, poder abraçá-los. Amém. Vai ser muito bom. Obrigado, irmão Pedro. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos cantar um hino de louvor, dando início, então, à nossa jornada de hoje. Vamos lá.
Muito bem, queridos, retornamos, né? Que alegria. Eu tive a alegria de estar com a irmã Zilma, a irmã Aldeildes e o meu irmão Ismael. Foi muito bom estar ali com vocês. Deus abençoe a nossa irmã Aldeildes, que o Senhor traga a resposta à sua oração, minha irmã. Que essa cura venha para a honra e a glória do nosso Deus. Quero saudar aqui a Ailton. Muito bom ter você aqui, Ailton. Seja muito bem-vindo, viu? Quero também saudar aqui a Lucineide, a irmã Luzia, né? Pastor Robson, nós temos aqui a alegria de ter conosco a irmã Joana Malta, filha do irmão João Rodrigues. Quero saudar também com alegria a minha irmã Sara. Sim. Muito bom dia, Sara. Ô Mário, Bem-vinda. Oi, pastor. estamos sentindo falta das palestras de Joana, né? Joana é uma bênção, né, rapaz? Rapaz, essa menina precisa voltar aí, mais Joana. vezes. Temos que marcar você de novo, Joana, para você vir aqui trazer aquelas mensagens maravilhosas aí de saúde, né? Aqueles temas muito importantes aí. Muito bom ter Será você um aqui, prazer, Joana. viu? Deus te abençoe. A gente vai agendar com ela, pastor, para ela trazer essa palavra para a gente aqui. É isso aí. Bem, queridos, ontem nós tivemos aqui um bate-papo muito bom. Foi gratificante, viu, pastor Robson? Eu assisti de novo, como eu gravei, eu assisti de novo. E olha, foi muito bom, muito esclarecedor. E hoje, pastor, nós vamos fazer algo também nessa linha, tá bom? Nós vamos bater um papo aqui, pastor. Já estou aqui com minha Bíblia aberta, meu material aberto aqui. Nós vamos falar, pastor, sobre o santuário celestial. Eu quero começar, pastor, lendo com o senhor e os demais amigos, lembrando que você, querendo dar a sua participação, levanta a sua mão virtual, a gente abre o áudio, você com certeza terá a oportunidade de dar aqui a sua contribuição, a sua colaboração. Ontem nós falamos sobre o que foi mesmo que eu falei ontem, pastor? Nós conversamos ontem, às 2h30 e manhãs. Não, aí foi antes de ontem. Ontem eu não entrei, acabei não entrando, fui dormir muito tarde. Estava cansado, trabalhamos muito ontem, antes de ontem. E ontem eu acabei não entrando. Ontem eu perdi a oportunidade de estar com vocês. Ontem não participei. Ontem foi muito bom também, pastor. Foi uma bênção. E hoje nós vamos falar sobre o santuário, pastor. É outro assunto que tem trazido muitos questionamentos, dúvidas em algumas pessoas. E eu quero começar, pastor, lendo um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 9. Quando se fala de santuário, não tem como não ir para o livro de Hebreus, né? Daniel, Apocalipse, o livro de Êxodo. Muito bem, Hebreus capítulo 9, eu quero ler com vocês, do verso 24 ao verso 26. Onde fala aqui sobre o subtítulo, fala sobre o sacrifício de Cristo, ele é eficaz para sempre. O verso 24 diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Pastor Robson, a primeira coisa que eu gostaria de entender o santuário, ele é figura de algo que Moisés viu. Nós sabemos, ele viu algo no santuário, existe um santuário no céu, e não foi invenção de Moisés, foi uma ordem explícita de Deus para fazer um santuário igual. Qual é o principal propósito do santuário, pastor? Aqui. O santuário terrestre, devemos lembrar, ele era uma ilustração do plano da salvação. Então, de forma didática, Deus queria mostrar para o povo de Israel, primeiro, a malignidade do pecado e depois, qual o plano de Deus para que o homem fosse salvo. Não é? Então, ali era para... O santuário era um tipo do plano da salvação, um tipo de Cristo. Tudo no santuário apontava para Jesus. Então, quando você olha o santuário terrestre, né, lembrando aqui que o santuário ele tinha 2 compartimentos, na verdade, o pessoal sempre coloca como 2 compartimentos o santuário em si,
Mas o santuário tinha 3 partes. Ele tinha o pátio, né, a área externa, onde todos podiam entrar. Ele tinha depois o santuário mesmo, onde estava dividido em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. E cada parte do santuário tinha que ver com Jesus e com todo o ministério, né, que ele desempenharia, não só aqui na terra, mas também no santuário celestial. É muito importante para entender as 2.300 manhãs que nós falamos aqui. E a irmã colocou aqui que vocês ontem falaram sobre o milênio, né? Os 1000 anos que vamos passar no céu, onde teremos o julgamento dos ímpios ali, né? E aqui a terra estará, né, desolada, onde Satanás estará aqui preso por 1000 anos. Então, falo do período milênio, né? Muita gente não entende assim o milênio, alguns fazem uma distorção, mas quando você pega cada ponto, é interessante. Essa semana, no estudo bíblico que a gente está fazendo aqui com um menino, quero inclusive que vocês orem por ele, o nome dele é Michael. Ele é um jovem, de 20 e poucos anos, e ele é um cara muito inteligente, ele é um pensador. Eu sempre digo que as pessoas não... Nós vivemos num tempo que as pessoas não pensam. Muita gente não quer parar para pensar. As pessoas acostumaram a receber as coisas prontas e elas não querem parar para pensar. E a Bíblia, né, ela exige que você leia e pense, medite, né? É meditar. Quando eu falo pensar, é você meditar, tentar entender o que você está lendo. Nós aprendemos no MASC que devemos fazer a leitura meditativa, né? Não só aquela leitura superficial, instrutiva, mas uma leitura meditativa. Você precisa ler, você precisa perguntar o texto. Eu lembro quando estava na faculdade de teologia, né, uma das coisas que a gente aprende também na faculdade é que você precisa aprender a estudar a Bíblia, né? E para estudar a Bíblia você tem que ler o texto, você tem que fazer perguntas para o texto, você tem que ler o contexto, você tem que ler o que foi dito antes, foi dito depois, você tem que ler textos correlatos para você entender a questão. Então, é muito importante para nós, como adventistas do 7º dia, já que a doutrina do santuário é uma doutrina singular, né? Nós cremos assim, a maioria. As outras denominações não têm essa doutrina do santuário, eles não estudam esse tema, né? Ou estudam, mas não têm como doutrina, né, a questão do santuário. Mas é muito importante, Mário, porque o santuário é uma ilustração do plano da salvação. Né? O povo de Israel, ele foi dado a ele essa questão do santuário porque eles entendessem, né, todo o processo que foi necessário para que eles fossem salvos, né? Então, é uma ilustração da salvação. Então, você tem ali, desde o sacrifício substitutivo, né, a intercessão de Jesus Cristo, e depois você tem a lei de Deus lá na sala no lugar santíssimo, representando o trono de Deus e mostrando tudo que o pecado, né, toda a malignidade do pecado, que era necessário, a morte do pecador, representada ali nas vítimas, né, que eram sacrificadas ali, e Cristo como sendo substituto na figura daqueles animais que morriam ali. Né? Então, nós temos o santuário como uma ilustração do plano da salvação. Né? A necessidade do pecador se apresentar diante de Deus, do substituto, da intercessão do sacerdote, que representava Cristo, porque no santuário tudo representava Jesus Cristo. Cada parte do santuário tinha que ver com Jesus, o altar do sacrifício, a pia que ficava ali do lado de fora, né? o candelabro de um lado, a mesa da proposição do outro, o altar do incenso e a arca da aliança que ficava ali dentro, todos têm que ver com Jesus. Tudo tem que ver com Jesus. Então, ali estava prefigurado todo o ministério de Cristo, tanto o terrestre quanto o celestial. Que maravilha, pastor. Uma outra coisa que me chama a atenção, pastor Robson, eu acho que o senhor vai saber explicar para nós. Muitos dos nossos irmãos, eles têm uma dúvida. Na verdade, não sei nem se é dúvida. Aquela, por exemplo, pastor, o Jesus Cristo, ele tinha uma história, ele tinha o sacerdote, ele tinha umas pedras, era Urim, Tumim. Qual era o significado, pastor, dessas pedras? Veja, o peitoral, isso. Ele tinha 12 pedras representando as tribos de Israel e tinha as 2 pedras chamadas Urim e Tumim. Quando eles consultavam o Senhor respondia sim ou não, fazendo brilhar uma daquelas pedras. Então, quando o sacerdote ele
clamava ao Senhor, pedindo resposta a respeito de alguma posição. Então, uma das pedras, ela brilhava, né? Mostrando, indicando qual era a vontade do Senhor. Se era para ir ou se era para ficar, se era para fazer ou não era para fazer. Então, Deus respondia através do Urim e do Tumim. Eles consultavam a Deus e aquelas pedras brilhavam para mostrar qual a vontade de Deus nas decisões que eles precisavam tomar. Entendeu, Mário? Eu não sabia disso, não. Estou sabendo agora. Elas brilhavam. Então, ali ele consultava a Deus e Deus respondia através daquelas pedras também para o povo de Israel. Não é? O Aí Urim e uma o coisa que eu Tumim. não sabia, pastor. Eu achava que Deus falava diretamente. Olha, é sim, é não, vá, não vá, E venha. muitas vezes Deus falava assim. Às vezes Deus falava para o rei, para o comandante, mas também o sacerdote consultava a Deus algumas questões e ele respondia através do Urim ou do Tumim. Ok, pastor. Uma outra coisa, pastor, que eu gostaria também até de... Eu acho que também o senhor vai saber explicar para nós. Era a ordem que era montada, porque eram 12 tribos, né? E a ordem que era montada, os acampamentos das tribos. E a tribo de Judá era umas que ficavam na frente ali do santuário. Existia algum propósito nisso, pastor? A Olha, formação, como Maria, era na feito lá. verdade, assim, com mais detalhes, não sei lhe dizer, mas claro, Judá era a tribo real, foi a tribo que Deus escolheu para ser a tribo que governaria, não é? Que reinaria, porque na verdade Deus não queria que um rei viesse, né? O rei de Israel era Deus, não deveriam ter um rei humano. Judá ou Israel deveria ser uma teocracia, né? Era um governo exercido diretamente por Deus e os seus seus líderes escolhidos, né? Mas Deus era o rei de Israel. Tanto é que quando eles pediram um rei, né, Samuel ficou muito indignado e Deus disse a ele: não se preocupe, não é vocês que eles estão rejeitando, é a mim. Né? Eles queriam ser como as demais nações, né? Esse desejo de imitar os outros é terrível, né? Quando até hoje a igreja passa por esse processo aí, né? As pessoas querem imitar os de fora. Eles não se contentam em permanecer como singulares, como servos de Deus. Então, Israel era uma nação conduzida diretamente por Deus. Mas eles rejeitaram o governo de Deus e pediram um rei. E Deus, já sabendo de que isso aconteceria, ele então separou uma tribo, que foi a tribo de Judá, para ser a tribo de onde viria o rei. Né? Não só o rei Davi, que foi o rei escolhido por Deus, na verdade, porque nós sabemos o seguinte: embora Saul tenha sido o primeiro rei de Israel, mas Saul não era a pessoa que Deus queria para ser o rei, porque Deus conhecia Saul, né? Mas o povo queria um rei como Saul. Saul foi o rei que o povo queria, mas depois nós vemos que Deus escolheu um rei segundo o seu coração. O rei segundo o coração de Deus não era Saul, era Davi, embora com as falhas que Davi teve, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que era sensível à voz de Deus, um homem que submetia à direção de Deus, embora fosse um pecador e teve seus momentos de erro. Então, o fato de Judá ocupar um lugar à frente do santuário, ali naquela posição, mostrava a designação de Deus de Judá como líder da nação do ponto de vista político, né, do ponto de vista da monarquia. Então, Judá foi escolhido para ser o guia de Israel, né, como os reis de Israel. Então, os reis deveriam vir de Judá, embora depois, nós sabemos aqui que houve a cisão do reino, quando uma parte do reino ficou para Jeroboão, e depois foi uma sucessão de assassinatos e tomada de trono, mas Deus conservou os seus fiéis ali sob a direção de um rei davídico, né? Tanto é que Davi ele é sempre usado como referência do rei. Você vai observar ao estudar o livro dos reis, das crônicas, desde Samuel, reis e crônicas, você vai observar que Davi é sempre a referência dos reis segundo o coração de Deus. Os reis que fizeram a vontade de Deus são sempre, a Bíblia menciona, andou nos caminhos seu pai Davi. Ou então diz, não fez como seu pai Davi. Então Davi é sempre tomado como referência do reinado que Deus, não é, do reinado da maneira como Deus gostaria que fossem os reis de Israel.
né? Então, Judá tinha essa preeminência do ponto de vista político, né? Em termos de posição ali, ela se destacava em relação às outras por conta desse privilégio, né? Se a gente pode chamar dessa forma. Agora, pastor, existe um mito, eu não sei se isso é correto chamar de mito, eu ouvi muitas vezes sobre isso, inclusive os pregadores falaram sobre isso, mas eu nunca atinei para esse ponto, até um tempo atrás, quando alguém pregou sobre isso, não sei se foi aqui, ou se foi no MASC, se foi na madrugada, se foi, eu não sei, eu não me lembro, eu sei que é um mito, agora eu sei que, por exemplo, havia uma conversa de que o sacerdote, quando ele entrava, ele tinha uma corda amarrada aos pés, porque se ele fosse fulminado lá dentro, ele era puxado, porque ninguém podia entrar. Eu também Isso é já ouvi essa verdade? história. Exato. Isso é Hã? antigo, né? Eu acho que isso é uma dedução, né? A Bíblia não lembra de ter registro, pelo menos nunca li esse registro de que ele tivesse. Ele tinha uns sininhos no. Isso aí nós Isso, sabemos, no na aba. santuário. Na aba inclusive, quando Zacarias, o pai de João Batista, ministrou no dia que ele teve a visão a respeito do nascimento de João Batista, as pessoas ficaram preocupadas com Zacarias porque houve silêncio, né? Durante algum tempo ele ficou em silêncio, ou seja, eu acredito que os sinos não tocaram. João estava em visão, Zacarias estava tendo uma visão, o anjo apareceu para Zacarias, e ele ficou em visão, e durante um tempo ele parou, e as pessoas acho que não ouviram, os sacerdotes não ouviam os sinos tocando, né, da roupa, e talvez pensaram que ele tinha sido fulminado, e ele estava tendo uma visão, depois ele saiu do lugar santíssimo, né, porque né, isso acontecia uma vez no ano, o sacerdote só entrava no lugar santíssimo uma vez no ano. Então, dado essa questão de que ninguém podia entrar no lugar santíssimo, né? Só o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano ele entrava, e com sacrifício, com sangue, né? Tinha que entrar com sangue para fazer a aspersão lá sobre o propiciatório. Então, eu imagino que uma dedução lógica é: e se o sacerdote fosse fulminado, como é que fazia para tirar esse homem de lá, já que ninguém podia entrar? Né? Então, eu acho que aí se deduziu que ele deveria ter uma corda amarrada no pé para quando ele morresse lá, o pessoal puxar de fora, os outros sacerdotes pudessem puxá-lo. Porque senão, uma outra coisa, claro, podia acontecer, é que logo após constatado que o sacerdote morreu dentro do lugar santíssimo, automaticamente um outro sacerdote deveria tomar o seu lugar, ele deveria ser ungido como sumo sacerdote, e ele podia entrar então e tirar o corpo de lá. Eu não sei como é que funcionava isso. Então, eu acho que essa história da corda no pé, Mário, surgiu por uma dedução, porque eu não me lembro. Ou então, eu não sei se há alguma informação no Talmud, nos comentários judeus, eu não me lembro de ter visto nada sobre esse assunto, a não ser esse mito, como você disse, essa história que a gente vai passando, né, de que havia uma corda amarrada no pé para puxar, se porventura o sacerdote fosse fulminado lá dentro. Mas, assim, o texto bíblico não me lembro de nenhum texto, inclusive passei recentemente sobre essa história toda aqui, fazendo ano bíblico, e não tem esse registro aqui que eu me lembre dessa corda amarrada no pé do sacerdote, do sumo sacerdote, para que se morresse lá dentro, ele pudesse ser recolhido, né? No lugar santo não há problema, porque no santo os outros sacerdotes entravam todo dia, né? Os Todo dia. sacerdotes, eles tinham seus turnos, e todo dia eles entravam ali no lugar santo, porque o problema era só no lugar santíssimo. Agora, pastor, a Bíblia relata, eu ainda não li também, pastor, que nenhum sumo sacerdote tenha morrido, né? Além de não Sim. ler nada sobre essa corda, eu nunca li nada de algum sumo sacerdote que tinha entrado ali no Santíssimo, E tenha sido fulminado. uma vez, e tenha sido fulminado. Primeiro porque ele faz expiação por nós ele. temos na Bíblia 2 sacerdotes que foram fulminados. Na No Bíblia nós temos Santíssimo, dois. Não, no Santíssimo não foi não. No santuário, no santo, no no lugar santuário. santo, nós temos Isso. 2 sacerdotes, lembra deles, né? Lembra dos 2 Ofne e sacerdotes que Finés? morreram? Não. Não, Quem Ofne e foram os 2 Finés sacerdotes? eram filhos de Eli. Ofni e Finés foi outra história. Os dois, vamos lá, vamos botar a mente para funcionar. Nadab e Abiú, Ah, sim, os Abiú, sim, filhos de sim, Arão. sim. Nadab e Os filhos Abiú de que Arão. entraram com fogo estranho no lugar santo e foram fulminados, morreram lá. Entendeu? Tá lembrado agora, né? Lembro, sim, lembro. Eu lembro.
Uma outra coisa, pastor, em relação ao santuário, eu estou olhando aqui para a tela, a posição em que ele ficava. Ele sempre ficava para o leste, a entrada, né? E uma vez, alguém falando, não Então, me a lembro se entrada, foi ou o seja, pastor. o santuário, na verdade, ficava voltado para o outro lado. Isso era uma questão porque, naquele tempo, havia muitos adoradores do sol. Por isso, o santuário ele não Isso, ficava voltado para o nascente, mas sim para o poente, né? O santuário, a entrada ficava voltada para o nascente, porque eles adoravam voltados para o poente, não para o nascente, como era o costume dos que adoravam o sol, ok? Então, é por isso que ele estava naquela posição, para evitar essa questão da idolatria, né? Inclusive, nós temos aí o profeta Ezequiel, ele teve uma visão de Deus o chama para mostrar o que estava acontecendo no santuário. Não sei se você está lembrado dessa profecia lá de Ezequiel, dessa advertência de Deus lá no livro de Ezequiel, não estou lembrado agora o texto, mas nós temos aqui em Ezequiel, uma das visões de Ezequiel, Deus o chama para mostrar a ele o que estava acontecendo com Israel. E aí ele entra no santuário e vê os próprios sacerdotes ali dentro do santuário, adorando o sol, né? Adorando os astros. Então, o Senhor revela, né? Eu acho que é no capítulo 8, Visão das Abominações de Jerusalém, se não me falha a memória. Então, ele vai lá, né? E ele vê as abominações que se faziam dentro do templo, aqui no capítulo 8 de Ezequiel. O profeta é chamado para ver, né, o que estava acontecendo. E ele fez um buraco na parede, né? E ele cava na parede, cavou e havia uma porta, né? E aí ele viu as abominações que se faziam ali é o dentro. verso 9, pastor, verso 9. Exatamente. E aí viu as formas de répteis que eles tinham pintado, ídolos na casa de Israel, né, pintados na parede e tal. Então, veja, e os anciãos de Israel, então ele viu ali. Então, isso tinha que ver com a questão da prevenção da idolatria, e por isso que o santuário estava nessa posição, ok? Então, tudo tinha um propósito. Deus não faz nada sem propósito, né? Nós sabemos disso. Deus não faz nada sem um propósito, ok? Então, tudo que Deus, a maneira como o santuário estava montado no deserto, você falou aqui de como estavam as tribos ali ao redor, né? Tudo era feito de acordo com os propósitos de Deus, e tudo tinha um simbolismo. Inclusive, era uma coisa bonita de se ver. É interessante que quando Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel, que ele subiu na montanha, que ele viu a maneira como Israel estava acampado no deserto, que ele viu toda a arrumação, né? Então era uma coisa bonita, e Deus então faz com que Balaão abençoe Israel. E Balaão fala dessa formação, da maneira como Israel estava acampado ali no deserto. Tudo era ordem, tudo com ordem e decência. Nós devemos lembrar disso aqui, irmãos. Deus é um Deus de ordem e decência, né? Então tudo era feito com ordem e decência, até a saída, Mário. Quem desmontava primeiro, quem montava primeiro, tudo era organizado, tinha uma ordem, tudo. Tinha as tribos que começavam a desmontar, não é? E saíam, e as outras que iam na sequência. Então tudo era feito de maneira ordeira ali na organização de Israel, né? Que maravilha, louvado seja Deus. E para fechar, pastor, no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 9, Deixa eu pegar aliás, um perdão, carregador aqui, Mário. Pode falar. Êxodo 25, versículo 8, ele diz assim: e me farão um Me farão santuário um para que eu santuário. possa habitar Habitar. no meio deles. Veja, Exato. Deus desejando habitar no meio do seu povo. Uma vez, pastor, que esse santuário foi destruído, não é? O que é que passa a valer para Deus hoje? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa morada de Deus, pastor. Aqui, por exemplo, no livro de Êxodo 25, verso 9, foi uma ordem explícita. Deus queria estar no meio do seu povo. E hoje? Mas hoje ele não está no meio do povo, né? Ele está no povo. Isso, pastor. É interessante, Mário, a questão do santuário, né? Porque Jesus também,
o desejo de Deus morar no meio do povo, né? Aí é interessante, porque quando João fala, lá em João, capítulo, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, onde ele fala a respeito do Filho, onde ele fala assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Aí no verso 14 ele diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Habitou entre nós. É interessante porque a palavra lá, a palavra grega lá significa armou a sua tenda no meio de nós. É a mesma expressão que é usada quando Deus manda fazer o santuário lá. Né? Então, o Verbo habitou entre nós como? Na encarnação de Cristo. Então, o desejo de Deus estar conosco sempre foi presente, né? Deus andava com Adão e Eva no jardim. Deus sempre esteve com a humanidade, né? Presente na vida da humanidade. Uma vez que o pecado entrou, então ele não pôde mais estar pessoalmente, não é? Mas aí ele passou a estar conosco e manifestar a sua presença no nosso meio. E quando Deus manda que Moisés construísse o santuário, era exatamente para ele manifestar a presença dele no meio do seu povo, para mostrar quem era o povo de Deus. Né? Aí, uma vez que cumpriu-se aquele período, aí Deus veio para estar conosco agora em carne e osso, ele se tornou ser humano, né? E habitou no meio de nós. E quando Jesus cumpriu o propósito de morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí voltamos à questão do santuário, nós temos ali claramente, né, João Batista, ele compreendia muito bem essa situação, essa questão, por isso que quando Jesus veio para ser batizado, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa é uma visão da situação do santuário. Então, Jesus cumpre todo o propósito de Deus ali, né, ao receber os pecados. Veja, o Cordeiro de Deus, ele vem, ele recebe os pecados de toda a humanidade, por isso que ele se separou, que há aquele clamor dele, Deus meu, por que me desamparaste, né? Exatamente quando ele recebe ali o pecado da humanidade e está sofrendo a ira de Deus contra o pecado, nele, o próprio Deus assume, né, ele sorve aí a ira de Deus sobre o pecado, e ele morre no lugar do pecador. E interessante porque ele é o sacrifício, ele é o cordeiro, ele é também o sacerdote, e ele é aquele que recebe também o sacrifício, né? Por isso que eu digo que tudo no santuário apontava para Jesus, tudo era uma referência ao sacerdócio de Jesus Cristo, ao ministério de Cristo, tanto o terrestre quanto o celestial. Não é? Então, só que aí, quando Jesus volta para o céu, ele diz assim, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Não é? E aí ele diz assim, o Consolador que o Pai dará. E com o Espírito Santo está a presença do Pai e a presença do Filho, não para viver no meio de nós, mas para viver em nós. Aí entra esse texto que você falou, não sabeis que vós sois o santuário de Deus, do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós, estará convosco e habitará em vós. Não é? E Jesus também disse, nós viremos a ele e faremos nele morada, né? Viremos a ele e faremos nele morada. Então, hoje, o Senhor habita, ele não deseja habitar apenas conosco, ele deseja habitar em nós através do Espírito Santo. Por isso que nós clamamos todos os dias pelo Espírito Santo em nossa vida, para que o Espírito Santo não esteja apenas conosco, mas ele esteja dentro de nós. Amém. É por isso que Paulo diz lá, Amém. não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não é? Então, veja, hoje a nossa situação é uma situação muito mais privilegiada do que era a situação do povo de Israel lá no deserto, não é? Naquele tempo. Porque naquele tempo Deus manifestava a sua presença no santuário. Né? Ele manifestava ali no Shekinah, entre os querubins, Deus manifestava com uma luz sobrenatural a sua presença no meio do povo. Hoje Deus manifesta a presença dele na nossa vida, dentro de nós, né? Transformando a nossa vida, nos dando o poder do Espírito para testemunhar. Então Deus hoje deseja estar em cada um de nós. E muito em breve, quando Cristo voltar, nós vamos vê-lo pessoalmente, né? Estará não só em nós, estará conosco agora em carne e osso. Amém, pastor. Essa é a nossa esperança, pastor, a nossa alegria. E nós vamos, pastor, exatamente. Uma coisa, pastor, para a gente fechar aqui. No céu, nós vamos visitar esse santuário? Olha,
Eu creio que sim, não é? Não sei se poderemos entrar no santuário, mas o santuário do céu, ele é uma realidade bíblica, inclusive Apocalipse, não é? Nós temos aí textos que nós usamos quando damos esses estudos, né? Apocalipse vê claramente aqui, desde o primeiro capítulo, na verdade, a linguagem do Apocalipse é a linguagem do santuário. Todo o livro do Apocalipse está intimamente relacionado com o santuário. Você já começa, desde o princípio aqui do livro do Apocalipse, as visões de João são todas no santuário. Né? Você vai observar aqui que João, ele começa a ter as visões dele exatamente com as visões do santuário, onde ele tem uma visão de Cristo andando no meio do candelabro, né? Você tem ali entre as lâmpadas o Senhor andando, e você vai ver que toda a linguagem de Apocalipse está voltada para a linguagem do santuário. Né? Você tem ali a revelação, e é claro que esse santuário que estamos falando aqui, se não me falha a memória, é capítulo 11, é 19:11, deixa eu dar uma olhadinha aqui, onde ele fala, é 11, deixa eu ver aqui o texto, onde ele diz assim, o santuário, abriu-se então, é 11:19, né? 19:11 não, é o contrário. 11:19, né? Nessa visão, aqui João diz assim, olha, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Olha aí. Né? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Não é? E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Essa visão de João é a visão do Santíssimo. Né? Por isso que nós cremos que Jesus está atuando no lugar santíssimo, porque João vê o santuário aberto, não é? Não, o céu não é o próprio santuário, não. Existe um santuário no céu. A irmã. Existe o santuário, exatamente. Não, o céu é a o céu morada. não é o de Deus. santuário. O céu é a morada de Deus, mas lá tem um santuário. Inclusive, Tem um santuário. no início do nosso bate-papo, você colocou que Jesus entrou no santuário do céu. Né? Você fez uma outra colocação e acabei fugiu agora que você falou logo no início, né? Do santuário. Sim, o modelo que foi mostrado para Moisés foi o santuário celestial. Moisés foi levado em visão para ver o santuário celestial, os compartimentos, os móveis. Moisés viu tudo. E Deus deu a planta do santuário com especificações, com as medidas, com cada detalhe. Se você pega o livro de Levítico ali, o livro de Êxodo, aliás, ali você vai ver que Deus deu a Moisés cada medida. Tudo no santuário foi dado por Deus com detalhes, né? As roupas, né? Todo o detalhe, o tamanho de cada coisa, cada móvel, como deveria fazer, o material que deveria usar, como é que devia fazer, todos os moldes, tudo foi dado por Deus, e Deus ainda deu sabedoria aos artífices para fazerem conforme a vontade dele. Então, o santuário terrestre foi feito de acordo com as prescrições que Deus deu a Moisés e com a visão que Deus deu. E depois que eles terminaram de fazer, Moisés verificou, olhou e tudo foi feito conforme o que Moisés viu. Ok? Irmã Luciana quer falar. Oi, Luciana, bom dia. Pode abrir seu áudio, está fechado. Bom dia para todos. Pastor, a minha curiosidade é o seguinte: se o santuário ele já existia no céu ou o santuário passou a existir por causa do pecado do homem? Porque se o santuário da terra é semelhante aos... Eu sei que tem coisas que a gente só vai saber lá no céu, né? É verdade. Me abriu essa curiosidade. Se o santuário ele já existia no céu, o santuário simboliza o sacrifício que Cristo faria? Ou o santuário seria um local onde Deus chamou os anjos para adorar a Jesus? E lá Jesus foi rejeitado por Lúcifer. Eu fico, sabe, às vezes vem isso na minha mente. Ou será que deve ser o céu mesmo? Pronto, agora é uma pergunta que a gente não vai poder responder. A gente pode pensar o que poderia ser. Bom, primeiro poderia ser que o santuário já existisse com outras funções. Não é? O santuário podia já existir, ser um lugar de adoração, com outras funções. A partir do momento da possibilidade do pecado, da existência do pecado, então o santuário passou a ter uma função
a mais, uma função diferente. Porque aí você falou uma coisa certa. Porque o santuário da terra, ele mostrava o sacrifício, mas o sacrifício só foi necessário por causa do pecado. E antes do pecado, qual seria a função do santuário? Podia ser somente para adorar, não é? Mesmo que não tivesse pecado, mas que podia ser para adorar. Mas a gente não sabe, eu não lembro de ter nenhuma menção sobre isso, né? Se o santuário já existia antes do pecado ou se passou a existir depois do pecado. Não lembro de nenhum comentário da irmã White, não lembro de nenhum comentário de teólogos e nem na Bíblia mencionando isso. Mas é possível que esse santuário já existisse, como eu estou dizendo, com outra função, onde os anjos poderiam estar ali para adorar os seres celestiais quando compareciam àquela reunião, né, que nós cremos que era uma reunião dos representantes dos mundos, ali quando Satanás vai ali no livro de Jó, representando o ser humano, né, e que já existisse esse santuário, fosse um lugar de adoração, e que agora assumiu uma nova função, não é? Agora com o advento do pecado. Né? E aí agora há essa simbologia. Claro que nós sabemos que não havia sacrifício de animais no santuário celestial. No santuário celestial começa a sua atuação, Jesus atua no santuário celestial a partir de sua volta para o céu, né? Ele vem cumprir aqui a sua missão sacrificial, aqui na terra, e quando ele volta para o céu, após a ressurreição, aí ele assume o sacerdócio no lugar santo, até 1844, quando ele sai do lugar santo para o Santíssimo. Então, isso é o que nós sabemos, mas o que acontecia antes, a gente não tem assim, um relato que eu me lembre. Não é? Mas eu acho que eu tenho uma resposta, pastor, para essa situação. Eu acredito que para nós termos essa resposta concreta, nós temos que ir para lá. Quando a gente chegar lá, Luciano, a gente vai ter muitas coisas para perguntar para Deus. O irmão está lembrando aqui que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, já havia previsão de salvação, né? Já havia previsão, por isso que eu estou dizendo. Então, o santuário é possível que já existisse, sim, com outra função, e ele assume agora essa função. É verdade. Exatamente. Ok? Isso eu acredito, sim. Não lembro aqui. Se alguém tiver lembrança de algum texto que fale sobre isso, eu não lembro de nenhum texto falando sobre esse assunto. Claro que, como eu disse, né, eram apenas tipos aqui. Arnaldo quer falar, Mário. Pronto, Arnaldo. Bom dia, meu querido. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, pastor Robson e o pessoal, os demais irmãos aí. Na realidade, a gente entende que o santuário, antes do pecado, ele tinha a função de um local realmente específico para estar na presença de Deus, né? Assim como hoje a igreja é um local específico onde a gente vai à presença do nosso Deus. Depois do pecado, Deus mandou que se construísse o santuário aqui na terra, porque Deus iria estar aqui. Ele iria vir à nossa presença. Já que não há condição de nós irmos, ou não existia por conta do pecado, ele se faria presente em nosso meio. Ok, então, lá no Arnaldo. céu, a ideia que nós temos é exatamente essa, de que Deus tinha um local específico de receber os seus. Ok. Obrigado, Arnaldo. E, pastor, aqui nós vamos fechar, então, o tema dessa manhã. Aqui eu recebi alguns comentários, irmãos, nós vamos ver se a gente consegue seguir essa linha assim, porque realmente foram 3 temas, realmente muito interessantes, né, que esclarecedores também, né, porque tem muitos, o pastor Robson me perdoe, mas hoje, essa geração que entrou na igreja agora não sabe nada de santuário, não sabe nada das duramitas sanitárias, são pouquíssimas pessoas que se interessam em ler e estudar esse tema, e nós precisamos realmente estar relembrando para que a gente possa, pela graça de Deus, ter sabedoria para ensinar aqueles que estão chegando. Pastor Robson, mais uma vez... Ô, Mário, inclusive, eu recebi um vídeo recentemente de uma irmã nossa de São Paulo, para trabalhar com uma senhora questionando sobre... Porque vocês sabem que há uma expectativa dos judeus construírem um terceiro templo, né? Então ela mandou um vídeo, só que um vídeo é especulativo, é um vídeo sensacionalista, que fala que o templo já está sendo construído lá em Israel e tal, um terceiro templo. Não existe, não tem terceiro templo sendo construído. Existe um plano, sim, de se construir um terceiro templo. Eles já reproduziram todos os móveis, os utensílios que se usavam no templo. Eles têm lá chamado Museu do Templo,
lá em Jerusalém, eles têm o Museu do Templo, e nesse Museu do Templo eles reconstruíram vários os móveis, os utensílios que estavam no templo, né, de Herodes, no segundo templo. Eles têm essas réplicas lá que eles fizeram, inclusive a Arca da Aliança e várias outras coisas eles têm lá. Mas só que o terceiro templo, para ser reconstruído, lógico, eles têm que reconstruir o templo no mesmo lugar onde era o templo, o primeiro templo, né, no Monte Moriá. E esse lugar é ocupado pelo templo lá, né? Pela mesquita muçulmana, o templo da rocha, né? O domo da rocha. Aí tem que tirar os muçulmanos de lá. E não é uma coisa que vai acontecer assim fácil, não. É pura especulação. Então, e outra coisa, o templo já não tem mais nenhum lugar dentro do plano de Deus. Está entendendo? Porque assim como o santuário terrestre, ele teve a sua validade até um tempo, que era até a morte de Cristo, né? Então, veja, todo o ritual do santuário, todo o serviço do santuário, ele se cumpre aqui na terra até a morte de Jesus. Depois que Jesus morre na cruz do Calvário, então todo aquele cerimonial que existia no santuário terrestre perde o seu valor, porque se cumpre em Jesus. O foco agora não é mais num templo na terra. É isso que a gente precisa entender. E talvez tenha sido por isso que Deus permitiu que o templo fosse destruído. Destruído, exatamente. Porque o foco não tem que estar... Mário, seu áudio está desligado. Olha, o nosso foco hoje não é mais num templo aqui na terra. O nosso foco hoje é no santuário celestial. Não é? Nós temos que estar olhando para Jesus, que atua como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Não é mais para o que acontece no templo aqui na terra. Aqui na terra, o templo perdeu sua validade, perdeu sua utilidade. O santuário que está em vigor hoje é o santuário celestial, e é para o santuário celestial que nós temos que olhar, porque, olha o que Paulo diz lá, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, nós temos que estar olhando para Jesus, e Jesus está onde hoje? Não no santuário aqui na terra, mas no santuário celestial. Eu até creio, Mário, que Deus permitiu a destruição do santuário lá do templo de Jerusalém, exatamente para que o foco do povo de Deus não estivesse aqui nessa terra, no templo daqui, porque lembre que esse foi um dos problemas dos judeus, estarem olhando muito para o templo, para as coisas daqui, quando Deus queria que eles olhassem para as coisas da eternidade, para aquilo que era realmente importante. Maravilha, pastor. Muito esclarecedor. Eu também já recebi, pastor, seu áudio está fechado, mas não estou te ouvindo. Não sei se é o seu ou o meu que está com problema. O meu está aberto. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, pastor. Estamos ouvindo bem. Está ouvindo aí, Arnaldo, a minha voz? Ok, pastor. Pronto, então, agora sim. Era o meu aqui, Mário. Valeu. Esclarecedor, pastor. Muito rico esse esclarecimento da sua pessoa. E realmente, pastor, o santuário perdeu sentido. Vocês se lembram? Quando o povo de Israel foi picado no deserto, o Senhor mandou fazer uma haste com uma serpente chamada Neutsan. E o povo que olhasse para aquela serpente era curado. O que é que o povo fez depois? Começou a adorar. Então, Deus mandou destruir aquela serpente. A mesma coisa do santuário. Assim como a serpente do deserto perdeu sentido em Cristo, acabou, queridos, não tem nada. Então, tudo isso é especulação, é sensacionalismo, pessoas que não têm o que fazer. Nós temos um problema muito sério, Mário. Nós estamos sempre dependendo de alguma coisa que a gente precisa ver para crer. E Deus está sempre querendo mostrar que a gente precisa crer para ver. Entendeu? Nós estamos sempre querendo ver para crer. E Deus está querendo mostrar, não, você tem que crer para ver, meu filho. Não é ver para crer, não. Então, a gente está sempre procurando um objeto para a gente estar fixando o olhar naquilo, né? E seja no que tornando, fazendo nossos ídolos, né? Não, tira o olho dessas coisas daqui. Né? A nossa visão tem que ser uma visão pela fé, nós temos que estar contemplando Cristo no santuário celestial pela fé, irmãos, é fé, não é pela vista. Exatamente. Obrigado, pastor Robson, bastante esclarecedor, louvado seja Deus. Lembrando, queridos, que amanhã, pastor Robson, nós estaremos com a família Índia às 5 da manhã, ali com o pastor Edson Loura. Exato. Então, não estaremos aqui às 4, mas às 5 da manhã. Em relação à proposta da Joana, nós vamos conversar com ela, pastor. De repente, Joana tem uma semana aí de bênção conosco. Vamos organizar, quem sabe, essa bênção nos chega aí para nós. Queridos, muito obrigado pela atenção. Vamos louvar o Senhor cantando esse hino, né? Precisamos ser renovados, né? Como vasos, precisamos ser quebrados por inteiro, para que o Senhor nos preencha do seu Santo Espírito, que a presença do Senhor
seja constante em nossas vidas. Vamos louvar o Senhor e encerrando assim a live dessa madrugada. Quebra minha vida e faz-la de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Muito bem, queridos. Chegamos ao final. Louvado seja Deus. Pastor Robson, mais uma vez, muito obrigado pelo esclarecimento, por ter nos ajudado a crescer um pouco mais no conhecimento, na graça do nosso Deus. Esses 3 dias foram maravilhosos. Falamos aqui sobre as 2.030 manhãs, falamos sobre o milênio, né? E hoje abordamos aqui a questão do santuário celestial. Muito, mas muito bom, pastor, estar aqui com o Senhor. E foi, com certeza, esclarecedor. Lembrando, queridos, que nós temos um compromisso com Deus. O nosso compromisso é estarmos intercedendo, buscando, clamando ao Senhor. Nós somos intercessores daqueles que necessitam das nossas orações. E por isso eu falo sempre aqui, pastor Lopes, que eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Pois não, pastor? Eu aconselho que os irmãos, todos nós, né, aprofundem um pouco mais o conhecimento sobre o santuário. Irmãos, a mensagem do santuário é uma mensagem belíssima. Cada móvel daquele ali é um sermão fantástico, né? Que fala de sacrifício, de purificação, de misericórdia, de salvação. Cada ponto, você vai, cada móvel, cada detalhe do santuário. E, olha, é uma coisa assim fantástica, realmente, quando você se detém para parar para pensar, né? Meditar no santuário. É realmente algo fantástico. Recomendo que os irmãos aprofundem o conhecimento aí. Maravilha, pastor. Pastor Robson, aproveitando já a sua fala, vamos convidá-lo para fazer essa oração encerrando. Muito obrigado, queridos irmãos, pela sua participação, a cada um de vocês que dispuseram o seu tempo precioso para estar aqui conosco nesta manhã. Deus abençoe ricamente. Espero que tenha sido enriquecedor para você. Quero agradecer a irmã Sara, a cada um de vocês, a irmã Celina, Basti, todos vocês, Adriana, não é? Ao nosso irmão Cleiton, Edna, Pedro, todos vocês. Muito obrigado pela sua presença, pastor Robson. Hoje é sexta-feira, dia de preparação. Peço a bênção do nosso Deus para cada um de nós nesse momento, pastor. Oremos. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que tivemos de estar juntos nesta madrugada, clamando ao Senhor pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado em nossa vida, que Ele nos encha de poder para testemunhar de Ti ao longo deste dia. Que se cumpra em nós, ó Deus, a Tua vontade e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um dos Teus filhinhos. Fica conosco, prepara-nos para o Teu santo sábado, que é o santuário no templo, onde nós podemos ali estar na Tua presença para Te adorar. Nos dá a Tua bênção, Senhor, e nos dá a sabedoria
para compreendermos esses temas tão importantes, ó Deus, e vermos ali no santuário a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, o grande sacrifício que foi feito em favor de cada um de nós e a grande esperança que temos de um dia estar realmente face a face na tua presença. Fica conosco, ó Deus. Continua nos dirigindo neste dia e nos use para a glória e louvor do teu nome. Nós suplicamos, agradecidos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém.